A sirene cortou a noite lisboeta como uma faca. Ricardo parou de repente na calçada do Bairro Alto, o coração disparado. Tinha saído do bar com os amigos, rindo de uma piada qualquer, quando o carro da PSP travou à sua frente. O agente saltou, alto, ombros largos, o uniforme impecável contrastando com a atitude arrogante. Documentos, ordenou o polícia, sem olhar nos olhos. A voz era grave, autoritária. Ricardo tirou a carteira, mas o homem reparou imediatamente nos jeans rasgados nas coxas, na camisa justa que marcava o corpo depois de uma noite de dança. O que é isto? Vais para uma festa de viados ou quê? Escarneceu o agente, com um sorriso torto. Os colegas no carro riram baixinho. Ricardo sentiu o sangue subir ao rosto. Não era a primeira vez que ouvia aquilo, mas ali, sob as luzes neon dos bares gay-friendly, doía mais. Não respondes. Tipos como tu andam por aí a provocar, depois queixam-se de discriminação. Ricardo engoliu em seco. Queria responder, queria gritar que Portugal já não era o país de antigamente, que a lei protegia pessoas como ele, mas as palavras ficaram presas. O polícia aproximou-se mais, o distintivo reluzindo no peito. Nome? Perguntou, anotando devagar, como se gozasse o momento. Ricardo Mendes, murmurou ele. O agente ergueu o olhar pela primeira vez. Algo passou nos olhos dele, um lampejo de dúvida, mas depressa voltou ao desprezo. Vai para casa, não quero ver-te por aqui a fazer figuras. Devolveu os documentos com um empurrão leve e voltou para o carro, acelerando rua acima. Ricardo ficou ali, tremendo. Por dentro, uma fúria misturada com humilhação. Como podia um polícia, alguém que jurara proteger todos os cidadãos, agir assim? Pensava nos amigos que tinham sofrido pior, nas histórias de agressões não denunciadas por medo. Mas algo naquele homem o inquietava. Aquela voz. Não era familiar. Nos dias seguintes, a cena não saía da cabeça de Ricardo. Trabalhava como inspetor na polícia judiciária, em investigações complexas de corrupção e crime organizado. Era discreto sobre a sua orientação sexual no trabalho. Portugal era progressivo, mas o ambiente policial ainda carregava resquícios de machismo antigo. Nunca assumira abertamente, por medo de olhares de lado, de promoções adiadas. Uma semana depois, numa reunião interforças no quartel da PJ em Lisboa, Ricardo entrou na sala e congelou. Lá estava ele. O mesmo polícia, agora sem uniforme de patrulha, vestindo fato civil, sentado à mesa como se fosse dono do lugar. O superintendente apresentou o agente-chefe Miguel Costa, da PSP, que vai coordenar a operação conjunta conosco. Miguel. O nome acertou como um soco. Os olhos dele cruzaram-se com os de Ricardo, e pela primeira vez, o arrogante sorriso baixou a cabeça. Reconhecimento. Vergonha. Ricardo sentou-se, o coração aos saltos. Dentro dele, uma tempestade, raiva pelo insulto, mas também uma curiosidade perigosa. Miguel era o seu novo superior na operação. Como podia trabalhar com alguém que o humilhara daquela forma? Durante a reunião, Miguel falava com autoridade, delineando o plano contra uma rede de tráfico que operava nos bares do Bairro Alto. A voz era a mesma, grave, mas agora profissional, controlada. Ricardo não conseguia concentrar-se. Pensava, ele sabe quem eu sou. Sabe que eu sei. E Miguel evitava olhá-lo diretamente. No final, quando todos saíram, Miguel aproximou-se. Podemos falar um momento, pediu, voz baixa. Ricardo cruzou os braços. Falar. Depois do que disse na rua. Miguel corou ligeiramente. Eu. Não sabia quem eras. Pensei que eras só mais um. Mais um quê? Um gay a divertir-se. Isso justifica a zombaria de um agente da autoridade. Miguel baixou os olhos. Não. Não justifica. Peço desculpa. Mas havia algo mais na voz dele, uma tensão que Ricardo reconheceu. Medo. Nos dias que se seguiram, trabalharam juntos. Miguel era competente, implacável nas investigações, mas com Ricardo mantinha distância. Conversas curtas, olhares fugidios. Ricardo sentia o conflito interno crescer, odiava o que Miguel representava, aquele preconceito enraizado,
mas via também a luta dele, pequenos gestos, um café trazido sem pedir, uma defesa subtil quando o outro colega fazia uma piada homofóbica. Uma noite, após horas extras, ficaram sozinhos no gabinete. Chovia forte lá fora, o Tejo agitado visível da janela. Porquê? Perguntou Ricardo de repente. Porque zombaste de mim aquela noite. Miguel hesitou, encostado à mesa. Porque vi em ti o que eu escondo todos os dias. A confissão saiu rouca, quase inaudível. Sou gay, Ricardo. Mas na PSP, especialmente na patrulha, não posso ser. Se soubessem. A minha carreira acabava. Ricardo sentiu o chão tremer. O homem que o humilhara era como ele. Preso no mesmo armário, mas usando o desprezo como escudo. Então usas o ódio para te protegeres? Perguntou, voz tremendo de emoção. Miguel assentiu, olhos úmidos. É mais fácil odiar o que não posso ser. Naquele momento, o ar entre eles carregou-se de algo novo. Não era perdão imediato, mas compreensão. Dois homens presos nas malhas do preconceito, um polícia que controlava o distintivo do outro sem saber. Os dias seguintes foram um tormento para ambos. A operação avançava, infiltrações nos bares, escutas, detenções planeadas. Miguel liderava com mão firme, mas sempre que ficava a sós com Ricardo, o silêncio pesava. Ricardo lutava contra sentimentos contraditórios. Como podia sentir atração por alguém que o ferira tão profundamente? Por dentro, repetia, ele é como eu, mas escolheu o caminho errado. Miguel, por seu lado, não dormia. Revivia aquela noite na rua, o veneno das palavras que saíra da boca. Fora treinado para reprimir, para ser o homem duro que a PSP exigia. Crescera no Alentejo rural, filho de um antigo militar, onde ser gay era sinônimo de fraqueza. Entrara na polícia para provar valor, mas o armário tornara-se prisão. Ao ver Ricardo, livre nos jeans rasgados, sentira inveja misturada com medo, e atacara. Uma tarde, durante uma vigilância num café do Chiado, Miguel quebrou o gelo. Quero explicar-me melhor, disse, olhos fixos na rua. Ricardo esperou, coração acelerado. Quando te vi aquela noite, algo em mim partiu-se. Eras bonito, confiante. Eu nunca fui. Casei com uma mulher para disfarçar, divorciei-me há 2 anos. Os colegas suspeitam, mas calo-me. O distintivo protege-me, mas também me sufoca. Ricardo sentiu pena, mas também raiva. E por isso humilhas os outros. Para te sentires menos sozinho na miséria. Miguel estremeceu. Sim. Foi covarde. Desculpa-me, de verdade. Na operação, a tensão crescia. Descobriram que o cabecilha do tráfico era um antigo polícia corrupto, alguém que Miguel conhecera na academia. Ele sabe coisas sobre mim, confessou Miguel uma noite, voz tremendo. Se falar, a minha vida acaba. Ricardo tocou-lhe no braço sem pensar. Não vai falar. Vamos pará-lo. O toque eletrizou-os. Miguel recuou, mas os olhos traíam desejo reprimido. As noites tornaram-se longas. Trabalhavam até tarde, partilhando histórias. Ricardo falou da família que o aceitara, dos amigos no Bairro Alto, da liberdade relativa em Lisboa. Miguel invejava, mas também temia. Se assumisse, perdia o comando. A PSP é progressiva na lei, mas na prática. Uma noite, após uma rusga bem-sucedida, celebraram com os colegas num bar neutro. Miguel bebeu demais. No regresso, no carro, parou num mirador sobre o Tejo. Preciso de ar, disse. Ricardo acompanhou-o. A cidade brilhava abaixo, luzes refletidas na água. Quero ser como tu, murmurou Miguel. Livre. Ricardo virou-se para ele. Então começa por perdoar-te a ti mesmo. Os olhares cruzaram-se longamente. Miguel aproximou-se, mas parou. Não posso. Não aqui. O conflito interno de Ricardo intensificava-se. Queria odiar Miguel, mas via a dor dele como espelho da sua própria luta passada. E havia atração, física, emocional. O homem forte, vulnerável. No dia seguinte, uma complicação. O cabecilha fugiu,
deixando uma mensagem ameaçadora para Miguel. Sei o teu segredo, Costa. O rapaz dos jeans rasgados também. Miguel empalideceu. Ricardo percebeu o perigo duplo, não só a carreira, mas a vida. Vamos protegê-lo juntos, prometeu Ricardo. Miguel olhou, gratidão misturada com algo mais profundo. Contigo, acredito que sim. A proximidade crescia, perigosa, num mundo onde o amor entre homens ainda carregava sombras. A ameaça pairava como nuvem negra. O cabecilha, chamado Sérgio, antigo colega de Miguel na academia, sabia do passado dele, um beijo roubado numa festa de final de curso, testemunhado por poucos. Usava-o agora para chantagem. Miguel isolou-se mais. No trabalho, mantinha a fachada dura, mas Ricardo via as olheiras, o tremor nas mãos. Não podes carregar isto sozinho, disse-lhe numa pausa. Se contar ao superintendente, perco tudo, respondeu Miguel, voz quebrada. Ricardo sentia o peito apertar. Queria abraçá-lo, dizer que entendia a dor de esconder, mas o orgulho impedia. Eu já passei por isso. A família, os amigos. Doía, mas libertar-me salvou-me. Miguel sorriu amargo. Tu és inspetor na PJ. Mais discreto. Eu sou o rosto da patrulha. Se soubessem. Uma nova pista levou-os ao porto. Viagem de comboio, lado a lado. No silêncio do alfa pendular, Miguel abriu-se mais. Sonho em sair do armário um dia. Mas e se me rejeitarem? Ricardo tocou-lhe a mão discretamente. Encontrarás quem te ame como és. O toque prolongou-se. Miguel não retirou a mão. No Porto, numa operação noturna nos bares da Ribeira, capturaram um cúmplice. Mas Sérgio escapou novamente, deixando um envelope para Miguel, fotos antigas, manipuladas para parecerem comprometedoras. Miguel destruiu-as, furioso. Ele quer destruir-me. Ricardo, vendo-o vulnerável, abraçou-o impulsivamente num beco escuro. Miguel retribuiu, forte, desesperado. Por momentos, esqueceram o mundo. Mas Miguel afastou-se. Não posso. Ainda não. O regresso a Lisboa foi tenso. Ricardo lutava, amava-o. Ou era pena? Não, era mais. Via em Miguel o potencial para mudança, para amor verdadeiro. Uma traição interna complicou tudo. Um colega da PSP, invejoso da promoção de Miguel, vazou rumores. O Costa anda com tipos estranhos, ouviu-se nos corredores. Miguel confrontou-o, mas o dano estava feito. Chamado ao comando, enfrentou inquérito informal. Negaste? Perguntou Ricardo depois. Sim. Menti mais uma vez. A dor nos olhos dele partiu o coração de Ricardo. Até quando vais fugir de ti mesmo? Miguel chorou, raro. Contigo, quero parar. Mas o medo dominava. A operação aproximava-se do clímax, rusga final no armazém Alcântara. Na véspera, jantaram juntos, disfarçados de amigos. Falaram de futuro hipotético. Se isto acabar bem, talvez. Ricardo completou, talvez possamos ser nós. O beijo quase aconteceu, mas o telemóvel tocou. Alerta, Sérgio localizado. A adrenalina tomou conta. Mas dentro de Ricardo, o amor crescia, misturado com medo de perder Miguel para sempre. A rusga foi caótica. Armazém escuro em Alcântara, cheiro a mar e podridão. Equipas da PSP e PJ cercaram o local. Miguel liderava a entrada, Ricardo ao lado. Gritos, tiros de aviso. Sérgio resistiu, armado. Num confronto, Miguel protegeu Ricardo, levando um tiro de raspão no ombro. Estás louco? Gritou Ricardo, pressionando a ferida. Não te perco, murmurou Miguel, olhos intensos. Capturaram Sérgio. Nas buscas, encontraram provas da chantagem, pendrive com fotos e gravações. No hospital, Miguel recuperava. Ricardo velou, salvaste-me a vida. Tu salvaste a minha alma, respondeu Miguel, voz fraca. Sérgio, interrogado, confessou tudo. As provas destruíram a chantagem.
Mas o tiro de raspão abriu outra ferida. Miguel decidiu. Vou assumir. Contar a verdade no comando. Ricardo temeu por ele. E se te suspenderem? Prefiro ser honesto a viver mentindo. Dias de ansiedade. Miguel apresentou o relatório, confessando a orientação sexual e a chantagem. O superintendente, progressivo, apoiou. A PSP muda. Tu ajudas nessa mudança. Não houve punição. Pelo contrário, elogio pela coragem. Miguel saiu do armário no trabalho. Alguns colegas afastaram-se, mas muitos apoiaram. Ricardo esteve ao lado, discreto. A relação aprofundou-se. Passeios pelo Tejo, conversas profundas. Miguel mudou, mais leve, sorridente. Mas um último conflito, a família de Miguel, conservadora do Alentejo, rejeitou inicialmente. Perdi-os, disse, dor profunda. Ricardo abraçou, ganhaste-me a mim. O amor florescia, lento, verdadeiro. Superando preconceitos externos e internos. Uma noite, no Miradouro, Miguel beijou finalmente. Amo-te, Ricardo. Desde aquela noite estúpida. Ricardo retribuiu. Eu também. Apesar de tudo. Mas uma sombra, um colega homofóbico, ressentido, planeava vingança subtil. A paz era frágil. O colega, chamado Paulo, espalhava rumores venenosos. O Costa só subiu por ser protegido. A carreira de Miguel balançava. Ricardo, furioso, confrontou Paulo. Provas. Ou é só ódio? Paulo sorriu maligno. Todo o mundo sabe agora. Miguel sofreu recaída. Dúvidas voltaram. Talvez devesse ter calado. Ricardo não permitiu. Lutaste por nós. Por todos como nós. Juntos, denunciaram Paulo por assédio. Inquérito interno. Provas de mensagens homofóbicas. Paulo suspenso. Miguel promovido, exemplo de integridade. A família, a mãe ligou, chorando. Errei, filho. Quero conhecer o Ricardo. Encontro emotivo em Évora. Aceitação gradual. Ricardo e Miguel fortaleceram-se. Moravam juntos agora, apartamento com vista para o Tejo. Mas Ricardo carregava culpa, esconder a relação no trabalho. Quero assumir também, confessou. Miguel sorriu. Juntos. Na PJ, Ricardo saiu do armário. Apoio geral. Portugal mudava, devagar. Viagens, Sintra, Porto, praias do Algarve. Liberdade enfim. Conflito final, artigo anónimo na imprensa sensacionalista sobre polícia gay. Miguel enfrentou publicamente. Entrevista, sou gay, sou bom polícia. O amor não enfraquece, fortalece. Apoio massivo. Orgulho LGBT elogiou. Ricardo ao lado, orgulhoso. O amor superara tudo, preconceito, medo, dor. Anos depois, Lisboa vibrava com a marcha do orgulho. Miguel e Ricardo marchavam de mãos dadas, uniformes civis, bandeiras arco-íris. Miguel, agora superintendente, liderava a unidade antidiscriminação na PSP. Ricardo, promovido, trabalhava em direitos humanos na PJ. Aquele encontro fatídico mudara tudo. Da zombaria ao amor profundo. Famílias unidas agora. Amigos comuns. Uma noite, no mesmo Miradouro, Miguel ajoelhou-se. Queres casar comigo? Ricardo, lágrimas nos olhos. Sim. Sempre. Casamento simples, rodeados de amor. Superaram entendimentos, preconceitos, medos internos. O distintivo já não escondia, brilhava com verdade. Amor verdadeiro, conquistado com coragem. Portugal, terra de luz, acolhera-os enfim. Dentro deles, paz profunda. Juntos, invencíveis. O passado, cicatriz que fortalecia. Futuro, aberto, luminoso. Amavam-se intensamente, para sempre.